Olá, esse é mais um vídeo do nosso curso de programação Python. Nós hoje vamos, nesse vídeo, resolver um problema do site Advent of Code. Na verdade, nós já resolvemos a primeira parte desse problema do dia 1º de 2021, 1º de dezembro, e agora nós vamos resolver a segunda parte, ok? O site Advent of Code está disponível desde 2015 e sempre em dezembro, do dia 1º ao dia 25, ele disponibiliza vários problemas para a gente. Nós já resolvemos o primeiro problema, ok? A primeira parte do primeiro problema de 2021, onde nós setamos a nossa variável de ambiente com o mesmo cookie do site Advent of Code, para que nós pudéssemos utilizar o conjunto de dados, o pacote de dados disponibilizado pelo pessoal do site Advent of Code. Então, se você quiser saber como fazer essa configuração, só é seguir um card que nós vamos disponibilizar para você fazer essa configuração e poder utilizar o pacote de dados. Ok? Nós já fizemos então a importação dos dados, já fizemos, inclusive no site Advent of Code, no dia 1º, nós já fizemos a submissão do resultado do problema da primeira parte, 1759, ganhamos uma estrelinha por isso e agora vamos passar para a segunda parte. Ok? Muito bem. Na segunda parte, ele nos diz que nós vamos utilizar o mesmo conjunto de dados, só que agrupando de 3 em 3 cada um daqueles dados, somando esses dados e verificando com o conjunto de dados posterior, com o seguinte conjunto de dados. E de que forma nós vamos formar esse conjunto de dados? Observe aqui que ele nos mostrou que nós temos o conjunto de dados A, que deve ser comparado com o B, o C e assim sucessivamente. E o primeiro conjunto é formado com o primeiro item até o terceiro item, e o segundo conjunto de dados inicia no segundo item do primeiro conjunto, ok? E vai até o terceiro item a partir do segundo item do primeiro conjunto. E assim sucessivamente. O item C começa com o segundo item do item B, o item D com o segundo item do grupo C. E a definição do problema diz que ele quer que você some esses resultados e verifique se houve um acréscimo nessa medição, nessa soma dessa medição. Ok? Então, ele fala para você comparar o primeiro com o segundo com o terceiro, e assim sucessivamente. Depois que você fizer toda a comparação, você submete no site a sua resposta. E como nós vamos fazer isso? Eu fiz aqui uma pequena lista de exemplo para que a gente possa verificar o que eu vou fazer com essa programação aqui estruturada. Observe que eu não estou usando aqui compreensão de listas, né, que é disponível pelo Python, e nós estamos fazendo essa primeira resolução, essa primeira programação aqui, só para a gente ter uma ideia do que dá para a gente fazer, ok? Vamos definir então a nossa lista. Vamos aqui fazer uma programação estruturada, onde eu defino um contador, faço um loop de repetição em cima de todos os itens da lista, ok? E, ao final das contas, após o processamento, eu vou imprimir esse contador quando eu achar todos aqueles elementos que são maiores uns que os outros, ou seja, na comparação do grupo A com o grupo B, caso o grupo B seja maior do que o grupo A, eu incremento o contador em mais um. E assim sucessivamente. Verifico o grupo C com o grupo B, caso o C seja maior, o contador também é incrementado e assim até o final da nossa lista. Tranquilo? Então, aqui eu faço esse loop de repetição. Observe aqui que eu pergunto se o meu item da lista, o meu índice, mais 3 vai ser maior do que minha lista. Caso seja maior, eu não vou poder utilizar esse índice, pois ele vai dar um out-of-range, vai dizer que o meu índice da lista está fora do tamanho da minha lista total. Eu estou tentando recuperar um item que não está na lista, então ele vai me reportar um erro. Então, eu faço isso por quê? Porque aqui eu faço a soma de cada um dos itens do primeiro grupo, ok? Aqui o i, no início da repetição, ele considera que o índice é zero. Então, é 0 mais 1 é o segundo item, ok? E 0 mais o 2 é o terceiro item. E eu comparo, então, com o próximo conjunto de dados, o i mais 1 é o segundo item, e assim sucessivamente, o terceiro item e o quarto item, formando, então, o segundo conjunto de dados. Eu verifico se o segundo é maior do que o primeiro. Caso seja, houve um incremento na,
na profundidade medida, na soma daquelas profundidades em relação a cada um dos conjuntos, houve um incremento no conjunto, ok? Na soma dos itens do conjunto, então eu incremento o contador. Esse print aqui é só para a gente verificar os dados que são comparados nessa linha. Então, nós temos aqui ao executar a linha, todos os nossos conjuntos de dados, somando cada um deles aqui, apresentando a soma, ok? Mostrando quais são os números que serão comparados. E no final das contas, após a comparação de cada um desses números, caso você conte aí, vai haver 5 incrementos em cada um desses conjuntos, na soma desses conjuntos. Tranquilo? Observe aqui que eu acessei cada item da lista, né, pelo seu índice. E no Python disponibiliza o slicing, né, o fatiamento, para a gente fazer essa mesma coisa de uma forma mais simples. Claro que existe a compreensão de lista, nós vamos ver em seguida, mas no Python aqui a gente pode utilizar nessa programação estruturada, nessa programação top-down, onde eu fiz aqui o uso comum, né, da linguagem Python. Ela é poderosa, a gente pode usar ela de uma forma muito mais inteligente, mas aqui é para a gente entender a lógica do programa. Ok? Eu repeti a mesma coisa, fazendo loop de repetição, definindo um contador, fazendo o incremento do contador, quando a soma de cada um desses fatiamentos foi maior um do que o outro. O grupo A menor do que o grupo B. Então, se o segundo grupo houve um incremento na soma, ele é maior do que o primeiro, o contador novamente é incrementado, então eu trago o resultado, o mesmo resultado anterior. Lembre-se que esse print aqui é apenas para apresentar para a gente os números e os grupos, a soma de cada um dos grupos para a gente fazer a comparação. Tranquilo? E no final das contas ele trouxe para a gente o mesmo resultado. Só que agora, ao invés de eu acessar cada item da lista e somar esses itens manualmente, formando os grupos, eu fiz isso de forma de fatiamento de lista. Eu somei cada um desses números, né, dessas medições em cada um dos grupos, fatiando aqui a partir do item 0 até o terceiro item, ok? E vendo o segundo grupo, que é a partir do segundo item até o quarto item. Lembre-se que cada um dos grupos formados inicia sempre, o segundo grupo inicia sempre com o segundo item do grupo anterior. Então, por isso que eu fiz esse fatiamento aqui. Tranquilo? E com compreensão de listas, né? Como é que eu faço isso? Compreensão de um conjunto é quando a gente tem uma regra ou uma lei que permite que a gente determine todos os elementos de um conjunto. Então, a compreensão de lista em Python, existe uma regra, né, que a gente determina como vai ser formado uma determinada lista. Então, aqui eu estou fazendo a compreensão de lista de todos os elementos dessa lista no fatiamento, ok, da lista de 1 até 3. São os 3 primeiros itens. Ele traz para mim, então, os 3 primeiros itens de cada um dessa lista. Em seguida, os próximos 3 itens, iniciando do segundo item da lista anterior, ok? Desse fatiamento anterior, e assim sucessivamente. Então, observe aqui que ele criou para mim 2 itens que não podem estar na minha lista, porque na definição do meu problema ele diz o seguinte, que eu só posso usar o conjuntos, cada um dos conjuntos com 3 itens. Então, eu tenho que ignorar esses 2 últimos itens aqui. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente formo esse conjunto falando que eu tenho que tirar os 2 últimos itens, eu uso o tamanho da minha lista para poder determinar na minha nova lista que ele vai ser composto, essa nova lista, com todos eles, menos os 2 últimos. Esses 2 últimos aqui, eles vão ser ignorados. E automaticamente esse terceiro sozinho também vai ser ignorado, pois eu estou falando para ele que meu conjunto novo não pode incluir os 2 últimos itens das listas, pois eles não formam uma lista completa de 3, ou melhor, não formam um conjunto completo de 3 itens. Então, nesse caso aqui, observe que tem o mesmo conjunto, já tirando fora os 2 últimos itens. Beleza, então agora só eu fazer a soma de cada um desses itens do conjunto, ok? Eu estou fazendo a soma desse fatiamento e utilizando então a mesma regra da compreensão de lista. Para cada um item da minha lista, desde que ele vá somente até o antepenúltimo item da lista.
ignorando então os dois últimos itens aqui, tranquilo? Ele me trouxe a soma. E o que eu faço agora? Como foi feito na primeira parte do problema, eu uso também o mesmo raciocínio. Lá eu fiz com compreensão de lista, a última solução que nós encontramos foi compreensão de lista. Então aqui eu faço a mesma coisa. Eu verifico se cada um desses itens da lista, dentro do tamanho dessa nova lista, contando todas as vezes que for verdade a comparação de um grupo com o outro, né? Nesse caso, da soma de um grupo com a soma do grupo anterior. Então, eu usei o mesmo raciocínio do primeiro, que eu cheguei aqui, né, a um conjunto que eu encontrei da soma desses grupos. Então, eu uso o mesmo raciocínio. A partir de agora, eu verifico se houve um incremento ou não em cada um desses conjuntos, da soma desses conjuntos. Então, aqui ele traz para mim a quantidade de 5. E agora, a gente aplicando isso para o nosso problema, para o nosso conjunto de dados fornecido pelo site Advantage of Code. Então, aqui eu vou criar uma lista com todos os dados, ok? Do problema do dia 1 de 2021 e vou imprimir aqui os dados. Então, esses são os dados, os primeiros 10 elementos dos meus dados de 2.000 itens. Aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá com o Slice. Claro que eu não vou imprimir agora, porque são muitos dados, isso aí não cabe na tela, ia ficar até confuso aqui da gente ver. Então, eu vou executar, e o nosso resultado aqui, para a nossa lista que foi disponibilizada pelo site Advantage of Code, ele contou 1.805, ok? Conjuntos de dados, A, B, C, D e assim sucessivamente, maiores um que os outros, ou seja, o segundo, o B foi maior do que o primeiro, o C do que o segundo B e assim sucessivamente, ou não, né? Porque às vezes pode acontecer de um conjunto de dados não ter sofrido nenhum acréscimo, nenhum incremento na profundidade. A soma daquele conjunto não houve um incremento. Tranquilo? Então, eu vou fazer aqui agora com compreensão de lista. Eu vou criar a mesma lista, somando todos os dados, ok? Todos os conjuntos, da mesma forma que eu fiz com o meu conjunto de dados exemplo. Nesse caso aqui agora, eu vou pegar essa nova lista e fazer, pura e simples, a comparação se a soma de um conjunto é maior do que a soma de outro conjunto, para verificar quantas vezes isso foi verdade e contar quantas vezes, em toda essa comparação, foi verdadeiro a comparação quando houve um incremento na profundidade. Então, aqui eu tenho agora 1.805 a resposta. Vamos no site Advantage of Code, vamos submeter nas suas respostas, ok? É 1.805, né? Vamos colocar aqui 1.805 e vamos submeter para ver se está ok. Muito bem, aqui ele disse que a resposta está correta e nós ganhamos uma nova estrelinha. Tranquilo? Agora nós temos 2 estrelinhas. Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha aproveitado bastante. Eu recomendo fortemente que você copie e digite os códigos que nós apresentamos aqui como exemplo, para que você possa assimilar melhor e entender melhor o funcionamento da linguagem e o que realmente foi processado, para que você possa também aumentar o seu conhecimento. E uma das melhores formas de você aprender é você reproduzindo os exemplos no seu ambiente de trabalho. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e não deixe de ativar o sininho de notificações para que você possa receber notificações quando nós publicarmos nossos novos vídeos do nosso curso, ok? Valeu, fique com Deus e até a próxima.